Olá, estamos começando mais uma entrevista da nossa série sobre licitações com o Dr. Lucas Furtado. Dr. Lucas, deveres e obrigações das partes. O que é que nós temos que saber sobre a responsabilidade do contratante, que é a administração pública, e do contratado, e também dos seus deveres? Nós já tivemos oportunidade de conversar em outro programa que a administração pública assume uma posição de supremacia, que a lei de licitações e dos contratos administrativos põe a administração pública em uma posição de supremacia. Vale dizer, a administração pública possui uma série de direitos em relação ao contratado. Agora, apesar dessa relação um pouco desigual, e essa desigualdade favorece a administração pública, tanto a administração pública contratante quanto o particular, empresa contratada, tem suas obrigações e tem seus direitos. A obrigação das partes, de ambas as partes, executar o contrato. Normalmente, os contratos administrativos são as compras, os contratos mais frequentes, mais comuns, são as compras, ou o fornecimento, o serviço e as obras. Nesses contratos, o que cabe à administração pública? Pagar pelo serviço executado. Então, a obrigação básica da administração pública é, conforme definido no contrato, efetuar os pagamentos nas datas aprazadas, não é isso? Nos valores corretos. Quando houver cláusula de reajuste, reajustar o contrato. E a obrigação básica do contratado é executar, vale dizer, entregar os bens, fornecer os bens, prestar o serviço, executar a obra. Então, as partes têm suas obrigações e têm seus direitos. Agora, o que nós temos de observar é o seguinte: de uma forma geral, ainda que a administração pública dê alguma atenção às licitações, a administração pública normalmente, infelizmente, não dá essa devida atenção à execução dos contratos. A lei de licitações determina que a administração pública é obrigada a indicar um servidor que vai ser o gestor do contrato, que vai acompanhar a execução do contrato. Qual é o perfil desse gestor? Ele é também um fiscal? Se confunde, pode se confundir quem é um gestor e se confunde com a figura do gestor, a de fiscal também? Isso. Deve ser alguém que entenda do objeto do contrato. Então, é um contrato na área de informática, deve ser alguém que atue na área de informática. É um contrato de serviços gerais, alguém que tem experiência nessa área e que conheça a legislação, que conheça as suas obrigações, seus direitos e principalmente sua responsabilidade. Porque o que nós temos visto ultimamente é o seguinte: várias empresas inidôneas aproveitam-se do fato de que a administração pública não confere, não dá a esse gestor do contrato, a esse servidor que deve acompanhar a execução do contrato, instrumentos necessários à execução dos seus trabalhos. Então, onde que muita empresa ganha dinheiro? Não executando o contrato. Não executa o contrato, não utiliza o material que deve ser empregado. É direito e obrigação das partes de executarem o contrato na forma que foi pactuada, início, meio e fim. E uma pessoa, uma figura essencial nessa relação é esse servidor da administração pública que é designado para fazer essa gestão, essa fiscalização. Essa pessoa ela não tem poder de punir a empresa contratada. Não tem poder de impedir pagamento. Qual a função desse gestor do contrato? Reportar-se à sua chefia, esse chefe sim, daquela unidade administrativa, daquele órgão, daquela entidade pública, esse chefe tem competência para, recebendo a informação de que o contrato não foi executado, não pagar. Recebendo a informação de que há uma falha grave, abrir um processo com vista à aplicação de uma pena à empresa, de uma multa, por exemplo. Então, não é o gestor do contrato que vai multar. O gestor do contrato reporta-se à sua chefia e informa o que ocorreu naquele contrato, o que está ocorrendo. Se a empresa contratada executa ou não o contrato conforme combinado. A execução está em andamento, uma das partes descontente. Há uma possibilidade de se alterar esse contrato, ainda que ele já tenha começado, a administração pública está descontente com o contratante, com o serviço. Há uma possibilidade de alterar esse contrato? O artigo 65 da lei, ele contém 2 incisos. O inciso primeiro trata das alterações unilaterais, mas cuidado, unilateralmente, só